Eu sou Rogério de Castro Gomes de Mello, advogado e professor de Direito, e esse é o nosso podcast Vocare. Vocare em latim é convidar, chamar, e é isso que nós fazemos. Nós estamos convidando você para que nos acompanhe nessa jornada, falando sobre coisas do direito, ora com convidados, ora nós mesmos, mas sempre de uma maneira leve, descontraída e informativa. Meus amigos, honorários advocatícios. Obviamente que nós temos aqui um lapso de tempo relativamente curto e acho que nós podemos tratar de um assunto bem específico envolvendo honorários e pode ser útil a vocês. Seguramente um dos temas mais palpitantes em termos de advocacia é o tema honorários advocatícios, né? E permitam uma observação. Nós falamos sobre honorários advocatícios no nosso dia a dia sem muito aprofundamento. Nós advogados que somos experts em tratarmos os problemas dos outros, nós às vezes negligenciamos os nossos próprios problemas, né? Nossa carreira, a nossa profissão, ela tem um paradoxo, ela padece de um problema que é o seguinte: nós somos especialistas em cuidarmos de interesses alheios e muitas vezes negligenciamos os nossos próprios interesses. E dentre os principais interesses de um advogado, de uma advogada, está a sua remuneração. E nós não tratamos desse assunto de maneira sofisticada. Nós não tratamos desse assunto de maneira organizada. O advogado, em geral, não trata do tema honorários advocatícios de maneira organizada. Nós, por exemplo, na faculdade, nós, advogados e advogadas, nós não somos instruídos a respeito de como cobrar, o que cobrar, quais os parâmetros para cobrarmos. Nós não temos essa instrução formal. Nós vamos aprendendo na prática. Nós vamos aprendendo no método da tentativa e erro, não é? Nós vamos aprendendo a pilotar o avião já no ar. E é assim que eu aprendi. A gente pega aqui uma experiência com uma experiência com outro, observa como o escritório em que nós trabalhamos faz e vamos colocando em prática sem muita organização intelectual, informativa. E eu acho que nós podemos melhorar isso. Então, o meu propósito hoje é tratarmos de uma forma específica de cobrança de honorários. A remuneração de honorários por hora trabalhada. Honorários por hora técnica, não é? Que é uma forma muito comum de cobrança, por exemplo, na advocacia norte-americana. Eu até diria que na advocacia americana, a forma mais frequente de estimativa e cobrança de honorários é por hora. É o fee horário, que eles chamam, não é? No Brasil também existe essa forma de cobrança horária, mas não tão disseminada. No Brasil, a cobrança horária ela fica muito vinculada a alguns nichos da advocacia societária, por exemplo. Não é uma forma muito comum de cobrança na advocacia contenciosa. A cobrança horária ela se adapta melhor à chamada advocacia extrajudicial, não contenciosa. Mas vamos por partes aqui. Primeira questão que se apresenta. Em que consiste a cobrança horária? A cobrança de honorários por hora trabalhada. Bom, como o próprio nome indica, a remuneração do advogado decorre do seu tempo de trabalho nos assuntos do seu cliente. Hora trabalhada. Agora, primeira observação. Hora trabalhada seria o quê? O que é hora trabalhada? Hora técnica. Hora intelectual. Então, por exemplo, não se considera como hora intelectual a hora de deslocamento, a hora de espera, não é? Imagine o seguinte, o cliente demanda que o advogado vá ao seu encontro para uma reunião e há um deslocamento, 2 ou 3 horas. Digamos que seja um cliente localizado em outra cidade. O advogado não pode cobrar a hora de deslocamento como fosse hora técnica trabalhada, como fosse hora intelectual. A hora advocatícia que se deve cobrar como hora técnica é a chamada hora intelectual, a hora dedicada ao tempo de redação de um documento, ao tempo de estudo de uma questão que o cliente nos propôs. As demais modalidades de tempo gastos pelo advogado
de tempo gasto pelo advogado, como deslocamento, ou a hora de espera, imaginem que seja a hora técnica, que seja a remuneração horária estipulada para o contencioso, e que o advogado tenha que esperar 3 horas, por exemplo, o início de uma audiência, porque as demais audiências se atrasaram e a audiência do advogado sofreu um atraso de 3 horas. Essa hora atraso não é debitável do cliente como hora técnica, como hora intelectual. Então nós temos que fazer aqui uma primeira separação de temas. A hora advocatícia que se cobra do cliente é a hora intelectual. Quem diz isso, senhores, não é apenas o Rogério. Quem diz isso, na verdade, é a tabela de honorários da OAB. A tabela de honorários da OAB, ela fala em hora intelectual. Nós sabemos que as tabelas de honorários, há uma tabela de honorários para cada seccional da OAB. Então, cada estado da federação e o Distrito Federal são uma seccional da OAB. Então, por exemplo, o seccional São Paulo, estado de São Paulo, nós temos a tabela de honorários da OAB São Paulo. Na tabela de honorários da OAB São Paulo, nós temos lá uma sugestão de preço para a hora técnica trabalhada, R$ 756,01. Então, a tabela de honorários da OAB São Paulo fala em hora técnica de R$ 756 para a hora intelectual do advogado. Em outros estados tem outros valores de horas técnicas, mas vejam, hora intelectual, hora técnica. Ah, mas Rogério, e minha hora de deslocamento? E a minha hora de espera? Eu não posso cobrar isso do cliente também? Pode. Não com valor de hora técnica intelectual. Pode-se fazer, por exemplo, uma convenção com o cliente. Olha, a minha hora de deslocamento eu vou cobrar o equivalente a 1/5 da minha hora técnica. Se eu tiver que aguardar no fórum para ser atendido por um juiz por 2 horas, a minha espera será de 2 horas, eu vou cobrar a hora espera 1/5 da hora intelectual. É uma convenção, é um acordo com o cliente. Perfeito. O que não se pode fazer é equiparar a hora intelectual com a hora de deslocamento, com a hora espera. Então vejam, hora intelectual, e há um parâmetro de valor, o valor sugerido pela tabela de honorários da OAB, em cada conselho seccional. Em São Paulo, por exemplo, a hora vigente hoje, 2023, é de R$ 756. E ela sofre atualizações periódicas, anuais, digamos assim. Então, hora intelectual, observando o parâmetro mínimo da tabela da OAB. Bom, Rogério, hora intelectual e parâmetro mínimo. Mas eu estou vinculado ao parâmetro mínimo da OAB, da tabela da OAB, em termos éticos, sim. A tabela da ordem estabelece o parâmetro mínimo. O parâmetro mínimo. A sugestão da ordem, por exemplo, ao precificar a nossa hora técnica, a ordem de São Paulo, em R$ 756, essa sugestão de precificação, ela é a precificação mínima que se sugere. Cobrar-se hora técnica em São Paulo menor do que o valor sugerido como mínimo pela tabela da OAB pode ser caracterizado como uma falta ética, aviltamento de honorários, prática de honorários abaixo daquele daqueles honorários sugeridos pela tabela. Então nós temos que observar o valor mínimo da tabela da OAB para o advogado. E daí acima. Né? E como que nós podemos fazer esse escalonamento do valor hora? Há um critério que me parece um critério universal, muito comum, repito, no modelo norte-americano de advocacia, que é o fracionamento, o escalonamento, melhor dizendo, da hora, conforme o grau do advogado na carreira. E aqui nós temos 4 graus básicos, um modelo de escalonamento conforme 4 graus de exercício da advocacia. Júnior, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior e advogado master. Esse, digamos, é um modelo padrão de escalonamento. Ah, mas Rogério, como que nós fazemos esse escalonamento? Qual é o critério? É uma somatória de critérios. Critério tempo. Tempo de formação, tempo de inscrição na ordem. Critério titulação, especialista, mestre, doutor, pós-doutor, livre-docente. Não é?
Então, esses critérios técnicos, graduação, titulação e o critério tempo, fazem com que os advogados possam ser qualificados em júnior, pleno, sênior e master. Eu tenho, por exemplo, uma sugestão de tempo para enquadramento de advogados nas categorias júnior, pleno, sênior e master. 1 a 3 anos de formado, até 3 anos de formado, advogado júnior. Valor da hora, o valor básico da tabela da ordem, que em São Paulo é R$ 756, hoje, em 2023. 4 a 7 anos de formatura, advogado pleno. O advogado pleno. E aí pode-se sugerir um incremento de 30% no valor horário. Pega-se a base do júnior, acrescenta-se 30%, chega-se ao valor da hora do advogado pleno, de 4 a 7 anos de formado. Advogado sênior, sugestão, 7 a 10 anos de formado e titulação. Especialização, que é a chamada pós lato sensu, mestrado, o primeiro grau da pós stricto sensu, doutorado, o segundo grau, digamos assim, da pós stricto sensu. 7 a 10 anos de formado e alguma titulação, nós podemos chamar o advogado de sênior. Aí toma-se a hora do advogado pleno e acrescenta-se 30%. Não é? Então veja como nós vamos fazendo uma escala objetiva. Acima de 10 anos de formado, com titulação, advogado master, que não é muito comum no Brasil. A categoria advogado master não é muito comum no Brasil. Ela é mais comum nos Estados Unidos, por exemplo. Acima de 10 anos e titulação stricto sensu, mestrado, pelo menos, advogado master. E aí toma-se o valor da hora do advogado júnior e dobra-se. Pelo menos dobra-se. Né? Mas é o tipo do valor horário que não tem limite acima. Eu conheço advogados que praticam valor horário, advogados masters que praticam valor horário acima de R$3.000. Eu conheci recentemente um advogado norte-americano por conta de um processo em trâmite no Brasil que exigiu a contratação de um advogado norte-americano para o cumprimento de uma carta rogatória nos Estados Unidos. A sua condição de master permitia que o seu valor hora fosse de $1.500. Então, digamos, nós temos um limite mínimo, digamos, um piso, que é o valor da tabela da ordem. Nós não temos um teto. O advogado, em alguns graus muito elevados da carreira, ele cobra, o que lhe convier, e o mercado muitas vezes paga por conta de tempo e titulação. Então vejam, hora técnica, hora intelectual, parâmetro mínimo, tabela da ordem, escalonamento, júnior, tabela da ordem no seu valor mínimo, 1 a 3 anos de formado. Segundo nível, pleno, 4 a 7 anos de formado. Havendo titulação, há faixas de remuneração dentro do pleno. Pode ser pleno A, pleno B, pleno C. 7 a 10 anos, sênior, também com faixas conforme a titulação. Dentro da própria categoria sênior, podemos fazer sênior A, sênior B, sênior C, conforme o advogado sênior tem a titulação. E de 10 anos acima, master, também comportando gradações. Master doutor, categoria A, master mestre, seria até uma redundância, mas master com título de mestre, master B, digamos assim, e assim vai. Importante, minha percepção, o melhor modelo em que se enquadra a advocacia por remuneração horária é a advocacia extrajudicial, não contenciosa, porque nós controlamos o tempo na advocacia extrajudicial. Na advocacia contenciosa, o modelo horário não é tão adaptável assim, ele gera ruídos. Por quê? Nós temos o tempo de espera, inércia processual, o processo fica na conclusão 1 semestre, por exemplo. Como que vamos cobrar o acompanhamento de um processo que não trafega, que não evolui? Então, na advocacia contenciosa, o modelo horário não é tão simpático assim, não é tão amigável. Ele se enquadra melhor na advocacia extrajudicial, não contenciosa. Consultoria extrajudicial, contratos, assessoria societária. Outro aspecto, como cobrar, como fazer a dosimetria
o controle do tempo gasto, é o regime do relatório de horas. Exige muita disciplina do advogado. É o que os americanos chamam de time sheet, a folha de tempo, o relatório de horas. Nós temos que ter um bom relatório de horas. E ele é diário. Trabalhou-se, coloca-se a data, coluna tempo gasto, coluna atividade desenvolvida. Data, tempo, atividade. Um relatório bonito com o nome do cliente, com a data do trabalho, com tempo gasto, inclusive frações, 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 1 hora. E atividade desenvolvida. Chega-se ao fim do mês, se faz o fechamento do relatório, temos lá um valor hora. Então, o time sheet, o relatório de horas, é fundamental para a seriedade da cobrança de honorários por hora. Não é? Então, meus amigos, minhas amigas, essas são umas brevíssimas considerações sobre a forma horária de remuneração. Esse foi mais um episódio do podcast Vocari. Eu sou muito grato à atenção de todos e nos vemos na próxima.